Bom dia, pessoal. Estamos aqui no sábado, um sábado muito quente. A gente está passando por uma onda de calor aqui, né, na nossa região. 40 graus, assim. Ontem à noite tava marcando 38 graus à noite. Então não tá fácil ficar em Itaperuna. A gente tem ficado no ar-condicionado o tempo todo. Talvez por isso que a minha voz esteja desse jeito. Então vocês vão me desculpar, né? E a minha falta de decoro, porque realmente não tem como a gente se apresentar de outra forma num calor de 40 graus, tá? Então, eu vim aqui para poder falar com vocês sobre o Poço e os Charcos do Chesterton. E eu pretendo dar uma visão assim geral da minha opinião em relação a esse livro. E eu já adianto que esse livro é um pouco mais fácil da gente entender, porque aqui nesse livro o Chesterton vai ficar um pouco mais sério, diminui bastante o nível de piadinhas e de paradoxos, porque ele resolveu fazer um livro a respeito das controvérsias que ele sempre levanta nos outros livros. Então, assim, ele vai fazer um apanhado geral dos assuntos que ele gosta de falar e vai explicar por que, né, esses assuntos para ele são controversos, certo? Esse livro aqui foi escrito em 1900, eu fiz colinha para eu poder lembrar aqui da data, 1936. Essa edição aqui é do Instituto Hugo de São Vitor. Lá tem alguns livros do Chesterton e também de educação clássica, e a edição também da Eclésia, eu vou deixar linkado aqui embaixo para você conhecer. Ficou uma capa muito bonitinha do Chesterton pegando água num poço. E essa ideia do poço e dos charcos, até tem outro nome esse livro lá fora, a ideia de que existe um determinado lugar onde você vai ter água pura, certo? E o resto tá tudo bichado, certo? Esse livro tem uma nota introdutória do próprio Chesterton. Ele dedica esse livro ao Eliot, T.S. Eliot, para se desculpar por um erro que ele cometeu num determinado artigo, e também vai dizer que essa é uma coletânea de artigos proposital para abarcar os assuntos que induziram as controvérsias, certo? Dos livros que eu já fiz resenha, que eu já li do Chesterton, esse foi assim, o mais sério e aquele que eu consegui captar mais coisas, certo? Porque o paradoxo, para mim, que não conheço o momento em que o Chesterton escreve, ou seja, não tenho aquela cultura geral de onde o Chesterton tira os paradoxos, fico completamente perdida em alguns artigos, né? E assim, dá para decorar as respostas que ele dá nesse livro a respeito das controvérsias e da fé católica, porque são coisas que ele tinha que lidar naquela época e a gente continua tendo que lidar com essas controvérsias, certo? Enquanto nascer pessoas no mundo, haverá controvérsias com a fé católica. Então a gente pode decorar aqui essas coisas do livro. Nossa, eu tô sentindo muito calor. Impressionante, eu vou pegar uma água. Bem, em todos os artigos aqui do livro, ele vai colocar um ponto de reflexão, e nesse ponto de reflexão, geralmente, ele vai apontar uma coisa errada na sociedade, que o conserto, né, é a fé católica. E aí você fica vendo ele falando bastante da conversão dele, né? Porque ele vai dizer até nos 6 primeiros artigos, nos 7 primeiros artigos, ele vai falar sobre os motivos que o levariam a ser católico, caso ele ainda não fosse. Então, eu acredito até que isso sirva para todos nós, porque várias coisas nos levam à conversão na fé. E ele vai explicar isso, ele já explicou isso em outros livros, né? Ele tem vários livros a respeito da conversão dele, e esses 6 primeiros capítulos aqui são difíceis para ler. Para mim foi muito bom de ler, porque é muito gostoso ler sobre conversão. Mas para, por exemplo, uma pessoa que seja fã do Chesterton, que seja protestante, ele vai ficar um pouco assim, não são bons os primeiros capítulos, porque ele pega muito pesado, né? Eu já comentei com vocês que o Chesterton tem uma mania de pegar pesado com o calvinismo. Mas aqui nesses capítulos ele vai pegar pesado de forma geral, certo? Com o protestantismo. E isso é uma coisa que eu falo assim, para uma pessoa honesta é complicado de ler, certo? Para uma pessoa que desdenha do fato do Chesterton ser católico, aí não, né? Aí a pessoa já entrou no parafuso e ela não tem nenhuma dificuldade com isso. E aqui no Brasil tem uma pessoa que é protestante, gosta muito do Chesterton, tem uma página do Chesterton e simplesmente detona a Igreja Católica. Ou seja, não faz nenhum sentido para mim, essa pessoa não deve, para mim,
que ele fala não se escreve, porque isso é paralaxe cognitiva alto grau, assim, high level. Tem que ir procurar um médico, sabe? E até o próprio Chesterton, ele vai falar sobre um caso de um homem que resolveu ignorar a conversão de uma determinada pessoa. Eu vou ler para vocês, tá bem lá na frente, na página 155 do livro, mas é porque, como eu já falei, né, vamos lá. Ele estava falando da conversão do Dryden. Eu não sei quem é esse cara, nem pesquisei para ver quem é. Mas uma outra pessoa tinha uma opinião muito elevada a respeito do Dryden. E ele fala assim, ele é uma pessoa tão incrível, não importa que ele seja católico, né? Olha só, ele faz o seguinte, ó. Eu vou ler, página 155. Ele está falando da mente moderna. Como que funciona a mente moderna? E ele fala assim, o crítico em questão disse, nestas palavras ou quase nelas, não temos razão para duvidar da sinceridade da conversão de Dryden ao catolicismo romano. Aí você troca aí, né, pelo Chesterton. Mas afinal, no caso de um homem tão grande quanto Dryden, esse detalhe importa. Exatamente o que essa pessoa protestante pensa a respeito da conversão do Chesterton. O Chesterton tão bom, tão genial. Eu vou fazer uma página aqui no Brasil só para falar do Chesterton. E pouco importa que ele tenha se convertido ao catolicismo. Aí o Chesterton vai reagir. Eis a mente moderna. Estamos na floresta primeva. Há pinheiros murmurantes e flores de cicuta. Estamos na selva. Estamos no mais espesso dos matagais, no mais espinhoso dos espinheiros terrestres. E embora, como o compadre Coelho tenha nascido e crescido no espinheiro, é-me difícil encontrar um caminho para sair daqui. Não sei como de fato faremos para atravessar esse pântano. Claro, podemos começar com o implemento primitivo da razão. Abrindo a janela da razão, talvez entre um pouco de luz lógica. Pelo que entendi do argumento, enquanto argumento, trata-se do seguinte: se John Dryden tivesse nascido estúpido, ou se tivesse sido um sujeito burro, imbecil e inteiramente insignificante na vida intelectual e social do seu tempo, então seria assustadora e sensacionalmente importante saber se ele era ou não sincero, sincero até a alma, na sua completa aceitação intelectual da filosofia católica. Mas como ele não era nem burro, nem mais poeta, como ele não era imbecil, mas um homem sagaz, como ele não era de mente pequena, mas de mente enorme, então é indiferente se tal intelecto aceitava a filosofia intelectual em questão. Dryden foi um pensador tão excelente que não importa o que ele pensou. Quando eu li isso aqui, eu ria de chorar, igual agora. Eu ria de chorar, falei, gente, olha, não tem condição. A gente precisa aprender isso aqui, ó, lição básica. Sejamos lógicos, sabe? Quando eu me converti e quando um monte de gente se converteu, aí você pode falar do Eduardo Faria, você pode falar aí do Scott Hahn, você pode falar de um monte de gente. Todo mundo que se converte escuta isso, a Priscila, todo mundo. A pessoa fala assim, nossa, mas você é tão inteligente, como que você foi cair nessa? Aqui, desse jeito. Ou seja, você é inteligente até que você faça alguma coisa que eu não concorde, que eu acho desprezível, entendeu? Sei lá. É muito bom isso aqui. Pronto, a resenha já tá pronta. Melhor parte do livro. Mas vamos voltar lá. Nos 6 primeiros capítulos, ele vai falar sobre os 6 motivos que levaria ele a se converter, né? Aí tá até aqui, ó, as minhas 6 conversões. Então, ele vai falar desses motivos. Vamos lá. São muito pesados, né? Eu já comentei sobre isso. Ele vai fazer uma introdução especificamente sobre a reforma. E ele vai fazer uma figura muito... Eu achei bem pesada. Nunca tinha feito esse pensamento de que o protestantismo é uma religião de fóssil, né? O que é a religião dos fósseis? O fóssil em si é um animal que perdeu a sua essência. Ele perdeu o seu interior e foi preenchido por outra coisa. Mas o formatinho dele, quando você encontra, é o mesmo, né? Então, você pesquisa aí no Google fóssil de peixes e tal, tá lá o formato direitinho, mas por dentro dele não tem nada vivo, é só uma substância petrificada, uma substância morta, certo? E ele diz que o protestantismo é mais do que moribundo, ele já nasceu morto. Quer ver como é que ele fala? Ó. Aí ele vai falar assim,
que poderíamos dizer, como na metafísica medieval, que a sua substância desapareceu, mas os seus acidentes permanecem. E essa é talvez a figura de linguagem mais acertada para expressar a verdade sobre as novas religiões que foram iniciadas apenas 300 ou 400 anos atrás. São fósseis. Num sentido mais profundo, já estão mortas há muito tempo. Esse é um fato nem sempre muito enfatizado, mas que sempre me parece o fato mais relevante sobre esse mistério. O quanto os reformadores eram trapalhões. Os verdadeiros teólogos protestantes eram teólogos muito ruins, ele fala. Eles pegaram a igreja para consertar, mas pegaram tudo que era bom e desfizeram. Então ele fala assim, a oração pelos mortos, a imagem da Santa Mãe de Deus, coisas que eram piedosas, né? A Santa Missa, os sacramentos, eles pegaram tudo isso e destruíram. Então ele falou assim, isso é muito ruim, certo? Ele até vai falar assim, um por um, né? Ele vai falar que Lutero era desvairado, furioso com tudo. Calvino era mais lógico, mas o sistema teológico dele era insuportável. E aí ele vai falar de John Knox também. E da igreja anglicana ele fala o seguinte, pelo menos a igreja anglicana foi um pouco mais suave e não deixou todo mundo exasperado, né? Ainda manteve mais um pouco da igreja. Aí ele falou assim, Lutero exagerou a fraqueza da humanidade, se assim podemos dizer, mas para ele, pelo menos, tratava-se da fraqueza de toda a humanidade. John Knox alcançou aquele estranho paradoxo puritano de combinar a mesma invocação obsessiva do nome de Cristo com um horror desumano por todos os sinais e tradições característicos dos cristãos. Combinou de uma forma que muito nos intriga a adoração da cruz com a abominação do crucifixo. Eu nunca entendi isso, né? Não, eu entendia porque eu era protestante, mas a pessoa vê Jesus crucificado e fica horrorizada, né? Que Jesus está na cruz. Meu Deus do céu, né? Coisa tão básica. Ai, mas a cruz está vazia. Ai, meu Deus do céu, mas ela já esteve com Cristo. Então, assim, qual que é o problema, querido? Aí, o outro ponto que ele vai falar é sobre... Ah, tá. Olha que interessante. Ele falou o seguinte, como o protestantismo não tem essência, não tem uma substância, ele vai se transformando. Então, você vê que o protestantismo passa de uma coisa católica sem a missa, sem Maria, não, sem Maria porque Lutero ainda gostava de Maria, mas ele vai se transformando, o Ocidente vai mudando e o protestantismo vai atrás, entendeu? Muito interessante isso. No capítulo 2, ele vai falar das ideologias, que não tem como você confiar nas ideologias, né? Porque uma coisa que é progresso hoje já foi uma coisa ultrapassada, ou vai se tornar uma coisa ultrapassada e o mundo começa a girar para o outro lado. Muito interessante, ó, na página 44 ele vai dizer o seguinte, o mundo é o que os santos e os profetas viram que era. Ele nunca está só melhorando ou só piorando. Há uma coisa apenas que o mundo faz, ele balança. Deixado por si mesmo não vai a lugar nenhum. Porém, quando auxiliado por verdadeiros reformadores da religião certa e da filosofia certa, pode melhorar em muitos aspectos e às vezes por períodos consideráveis. A vida em si mesma não é uma escada, é uma gangorra. Nossa, muito impressionante. Porque a gente tem essa ideia do progresso como se realmente a gente soubesse para onde a gente está indo, né? Então, nossa, essa ideologia é progressista. Você fala, progressista para onde? Né? Aonde que esse progresso vai chegar? Muito interessante. O capítulo 3, a rendição ao sexo. Nesse capítulo, ele vai falar assim, o júbilo da conversão ainda está ao alcance do ateu e do demonólatra. Todos podem se converter, exceto o convertido. Então, a gente realmente fica assim... A gente vai estudando, vai vendo as coisas e fica, poxa vida, né? Que saudade da época da minha conversão, porque é muito gostoso, mas a gente não pode mais se converter, a gente já se converteu. Aí ele vai dizer o seguinte, no momento em que a religião perdeu o contato com Roma, mudou internamente de alto a baixo, assim em sua própria substância como na matéria de que era feita. Mudou em substância, não mudou necessariamente em sua forma, suas características ou seus aspectos externos. E aqui ele vai falar de tudo que está relacionado ao sexo, né? Ele vai falar do aborto, do divórcio e do controle de natalidade. E ele vai dizer o seguinte, que, olha só como eu falo com você, que ele está muito nervoso nesse livro. Sobre a igreja reformada. E aquela coisa de igreja reformada sempre se reformando, né? É como se disséssemos que um cadáver infestado por vermes teve sua vitalidade aumentada, ou que um boneco de neve derretido lentamente numa poça estava apenas se purificando de suas crescências. Mas não é disso que trato aqui. O que quero dizer é que um homem morto, logo após a morte, pode parecer apenas adormecido, mas a decomposição em verdade já começou.
O que quero dizer é que aquele boneco de neve teórico pode ser feito à imagem do homem real. Muito provavelmente o boneco de neve começou a derreter assim que foi feito. Entendeu? Nada disso altera o fato de haver uma diferença entre gelo e mármore. O mármore não derrete. O mesmo tipo de progressista está sempre nos dizendo para termos confiança no futuro. Então ele vai falar sobre essa questão de como que, quando a igreja protestante, né, quando o Ocidente procura o divórcio, o aborto, o controle de natalidade, a igreja fala não. E a igreja protestante fala sim. Então ele vai dizer, né, que o progresso é ilusório, que isso não existe progresso para um boneco de neve. Ele vai ser fez, ele já era. Aí olha que interessante, um católico é uma pessoa que criou coragem suficiente para aceitar a ideia incrível e inconcebível de que possa haver algo mais sábio do que ele. Muito bom. Ai, gente, tá tudo assim, ó, riscado, porque é difícil ler e não riscar. Eu sei que tem gente que se mata por causa disso. Olha só, a substância psicológica subjacente mudou por completo. O mármore se transformou em gelo e o gelo derreteu com uma rapidez incrível. A igreja estava certa em recusar até mesmo a exceção em relação ao divórcio. O mundo admitiu a exceção e a exceção tornou-se a regra. Algumas pessoas propõem saídas fáceis para certas responsabilidades e dificuldades humanas, incluindo uma saída para o problema da justiça econômica, de melhores rendimentos para os pobres. Olha só. Ele fala o seguinte, quando você fala de divórcio e de aborto e controle de natalidade, você está falando de uma dificuldade humana, porque realmente você precisa ter responsabilidade com os filhos. Mas em vez de você pensar numa saída em que as famílias sejam mais abastadas, você diminui a vida, certo? Isso é muito interessante. Aí acabou aqui, aí ele vai falar do Aldous Huxley, né? Da questão do... Você já leu? Né? O Admirável Mundo Novo, onde as famílias não existem mais. Então, se criar uma família é difícil, então vamos acabar com a família. O Huxley tinha razão. Aí ele vai falar também... já passei essa parte. No capítulo 4 ele vai falar da oração, do livro de oração anglicana que foi reformulado, e parece que o Chesterton não gostou. E ele vai dizer que acabou, né? Acabou aquela ideia do sacrifício nas orações, nas músicas. E a gente viu isso chegando ao auge do auge, com as músicas de hoje, né? Então você vai ver aí... o worship, você vai ver aquelas músicas ordenando Deus a prosperidade. Essas coisas realmente acabaram. Tanto que as pessoas não gostam. Não sei se você já escutou isso. As pessoas não gostam dos salmos imprecatórios. As pessoas... Gente, esses salmos que manda os nossos inimigos, Deus exterminar os nossos inimigos. As pessoas não entendem mais o espírito cristão, né? Aí quando Jesus fala que ele veio trazer a espada, ninguém entende. Porque... Esse capítulo vai falar de como que a mentalidade cristã foi mudando assim completamente para a prosperidade, um otimismo meio esquisito, entendeu? Muito interessante esse capítulo. Aí no capítulo 5, onde que tá minha cola, gente? Eu fiz muita cola. Calma aí que eu vou. Tem um outro trecho aqui dele, muito interessante nesse capítulo do livro de oração. Diga a um católico convertido que ele perdeu sua liberdade e ele rirá de você. O católico tem um horizonte de 2000 anos, repleto de centenas de milhares de controvérsias, debatidas por pensadores contra pensadores, escola contra escola, guilda contra guilda, nação contra nação, sem nenhum limite, exceto o fato lógico fundamental de que valia a pena discuti-las, já que eles poderiam ser no final solucionadas e resolvidas. Então o pessoal fala, né, você agora tá preso aos dogmas. Você fala, meu Deus, a pessoa sabe o que tá falando. Muito bom. Pra frente. Esse outro artigo aqui, do capítulo 5, o colapso do materialismo, é interessante. Vai pegar no discurso do Forsyth, não sei quem é, falando sobre a inconsistência entre a religião e a ciência. E ele vai falar, esse cara tá muito atrasado. Muito atrasado. Né? O discurso dizia que a ciência se atém à realidade e a religião à imaginação de pensamentos prazerosos. Veja, nada mais distante do que a imaginação de pensamentos prazerosos na religião católica, que prega a mortificação da carne, arrependimento de pecado, etc. E além disso, a tentativa de colocar a ciência como ditadora de verdades absolutas já era ultrapassada na época do Chesterton. Tanto que ele vai falar o seguinte, muitas vezes, centenas de vezes, ouvi durante a minha juventude e início da vida adulta a repetição desse ultimato. Você deve aceitar as conclusões da ciência. E é esse conceito ou experiência que agora chega à sua conclusão, ou melhor, exclusão. Não importa quantas outras coisas sejam questionáveis, de agora em diante não há dúvida de que ninguém precisa aceitar as conclusões das ciências que são questionáveis. Os próprios cientistas atuais já não nos pedem para aceitar as conclusões da ciência. Os próprios cientistas atuais já não aceitam as conclusões da nova ciência.
Para fazer-lhes justiça, acrescento que eles negam vigorosamente que a ciência tenha chegado a conclusões, ou que possa ter nesse sentido qualquer tipo de conclusão ou término. Os melhores intelectos entre eles repetem continuamente que a ciência é inconclusiva, né? E fica esse apelo aí, né? Você tem que acreditar na ciência, vai lá, vacine as pessoas, os velhos, as crianças, de qualquer forma, de qualquer jeito, porque a ciência, ela é um Deus, né? Só que não. Tem essa aqui a questão da política da Espanha, que eu não entendi muito bem, mas no final tem uma coisa interessante. Nossa, que calor. Ele fala o seguinte: mostrou-me a situação da Espanha, mostrou para ele uma verdade fundamental do mundo moderno. E é esta: não há fascistas, não há socialistas, não há liberais, não há parlamentaristas. Só há uma instituição supremamente inspiradora e irritante no mundo, e essas pessoas são os inimigos dela. Os inimigos podem ser alternadamente a favor ou contra a violência, a favor ou contra a liberdade, a favor ou contra a representatividade, e mesmo a favor da paz ou contra a paz. Essa percepção me trouxe uma certeza inteiramente nova, inclusive no sentido prático e político, de que eu havia escolhido bem. Então, as políticas podem mudar, as pessoas dentro da mesma política podem falar de paz e de guerra, de liberdade e de restrição. Só tem uma coisa que é fixa e que faz sentido, que é a fé católica, né? Aí tem o capítulo 7, que é o poço e os charcos, certo? Nesse capítulo, ele vai dizer que as modinhas, né? Existem muitas modinhas ideológicas, que as pessoas trocam muito de opinião e que você não pode confiar nisso. É até parecido com outro capítulo. No ensaio desta série, considerei alguns dos efeitos desse processo contínuo de mudança e passagem do tempo e como ele afetou o mundo mesmo depois de eu já ter deixado de buscar nessas mudanças religiosas, científicas, sociais, políticas, culturais um guia essencial. Observei que tais mudanças que continuam a ocorrer apontam cada vez mais para a verdade de uma filosofia imutável, que existe autônoma a parte delas. Então ele fala: a fé católica não se importa, né? Se você acredita no criacionismo, se o átomo já não é uma coisa verdadeira, se uma certa doença muda de aspecto porque muda-se um remédio, ele fala, isso, nada disso, a igreja não está preocupada com nada disso, sabe? Que a filosofia católica, a filosofia cristã, ela é imutável. E as coisas podem acontecer, ela não está preocupada se você vai provar uma coisa ou outra, porque nada que você provar vai desmenti-la, certo? Porque ela é a verdade. Muito, muito importante a gente lembrar disso. O que eu escrevi aqui? Ah, tá, ele tá falando também da questão de leis que tentam mudar o pecado, tipo assim, o vício da bebida, aí você vai lá e faz a lei seca. Ele fala, gente, não é a proibição que vai mudar o mundo, é a virtude, né? A única coisa que combate o vício é a virtude. Então não adianta você fazer, né, uma proibição. Ele diz também assim, em suma, a mente moderna seria incapaz de aceitar a doutrina católica de que a vida humana é uma batalha. Ela deseja apenas que seja anunciado de quando em quando nos jornais que é uma vitória. Ninguém aguenta, né, a verdade, assim. A pessoa acha que é mais fácil pegar e dizer, tipo assim, não pode beber, não pode matar, não pode... Por exemplo, não pode ter preconceito. Mas, gente, não adianta você falar que não pode ter preconceito. Preconceito é uma coisa que você combate de outra forma, sabe? Não é com a lei, não é com a punição. Se é um caso de vício, você combate com virtude. Aí as pessoas combatem a virtude, não querem saber da religião, mas ele vai falar que o mundo tende a voltar à religião. É bem interessante também, aqui, ó, o retorno à religião é o próximo capítulo. Bem, gente, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer outro vídeo desse livro, porque tem mais alguns artigos aqui que eu quero comentar, mas tá ficando muito longo. Eu tô sentindo muito calor aqui fora, eu vou voltar pro meu quarto. Tô pingando suor. E assim, as crianças também daqui a pouco vão acordar. Então, eu vou fazer outro vídeo falando do restante dos artigos, mas já fica aqui a minha dica para você poder ler esse livro, que é realmente maravilhoso. É um dos melhores livros do Chesterton, para mim, porque eu consegui entender mais as coisas que ele falou, por conta daquela questão do estilo, entendeu? Então, eu quero que vocês me falem se você já leu esse livro, se você tem vontade de entender algum outro livro. Eu vi algumas pessoas aqui falando que começaram a ler O Homem Eterno e tiveram muita dificuldade. Eu acho aquele livro realmente muito difícil, não sei se é a linguagem da minha edição, mas realmente é complicado. Mas esse livro aqui, O Poço e os Charcos, eu acho mais certo, assim, de você ler e entender, tá? E aí a gente segue lendo Chesterton. Como eu terminei de ler esse, então já fiz o vídeo, eu vou pegar outro livro do Chesterton para ler. Eu não consigo ler livros do Chesterton sem fazer a resenha do anterior. É um toque, um negócio horroroso que eu adquiri aqui no YouTube, de não conseguir fazer vídeo, assim, de não conseguir ler outro livro do mesmo autor antes de fazer vídeo daquele livro que eu já li,
Tá uma palhaçada. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.